Existe muito sensacionalismo e oportunismo nessas teorias apocalípticas sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. Isso faz com que o tema seja depreciado, seja degradado e não seja levado a sério por muitas pessoas. E não é neste sentido que eu abordo esse tema aqui no meu canal. Não sou um alarmista, não sou um sensacionalista, mas alguém que busca interpretar o que está acontecendo com a humanidade. Dentro de uma lógica sensata, levando em conta as leis espirituais, o retorno de tudo o que a humanidade semeou e o papel que ela precisa desempenhar, mas insiste em não desempenhar por causa da indolência espiritual, do comodismo e da preguiça existencial. Então estamos diante de uma transformação que vai mudar muita coisa sobre a Terra. Mas não podemos cair para o lado dos sensacionalistas e também não podemos negar o fato, caindo num ceticismo, também por causa dos alarmistas, que literalmente deturparam o tema, criando uma ojeriza por parte daqueles que são mais céticos. É preciso adotar, neste caso, um ponto de vista equilibrado, não caindo nem para um lado e nem para o outro. É preciso ter aqui uma lucidez e analisar os fatos e ver o que está acontecendo sobre a Terra. Sempre existiram problemas, sempre existiram tragédias, sempre existiram catástrofes, mas agora estamos num momento ímpar, né? Uma porque o superpovoamento da Terra faz com que a humanidade seja atingida em maior escala quando um evento acontece. Mas não apenas isso, estão acontecendo mais eventos do que em outros anos, outras décadas e outros séculos, porque estamos no fim de um ciclo. Tudo tem o seu tempo, tudo é cíclico sobre a Terra, tudo tem um momento para começar e para terminar. E este é o estágio civilizacional em que nos encontramos. O fim de um tempo que exige por parte da humanidade frutos, um acerto de contas, uma separação do que serve e do que não serve, uma transformação individual necessária dentro de cada um, para que a humanidade possa cumprir um papel que ela não vem cumprindo, abandonou completamente este papel como mediadora aqui na matéria grosseira mais densa, frente a esferas mais elevadas e à matéria grosseira densa aqui. Então a humanidade deveria atuar de forma mediadora, captando irradiações espirituais, trabalhando-as dentro de si, e daí projetando aqui para a matéria grosseira mais densa essas irradiações modificadas através da atuação humana. Os seres humanos deveriam atuar aqui sobre a Terra como uma espécie de condutores elétricos, condutores que levam para adiante, que conduzem para adiante uma irradiação que recebem. Então essa é a atuação de cada pessoa desta humanidade. Os seres humanos são uma espécie de condutores espirituais
E um condutor, para que possa conduzir alguma coisa, precisa estar em condições. Os seres humanos se tornaram condutores oxidados, enferrujados, que não conduzem mais a irradiação espiritual que recebem. Na verdade, não captam mais essas irradiações. Os seres humanos se fecharam espiritualmente para essa capacidade de receptação por causa do cultivo unilateral do raciocínio, de tão frios e racionalistas e insensíveis que os seres humanos se tornaram, em sua imensa maioria, se tornaram incapazes de receptar. São hoje receptadores falhos, são hoje condutores espirituais que não funcionam mais, que não captam e que não conseguem passar adiante a irradiação que recebem. E por isso, praticamente tudo adoeceu sobre o planeta Terra, aqui na matéria grosseira mais densa e no plano astral. Os seres humanos deixaram de oxigenar energeticamente o planeta e o plano astral. Tudo foi se tornando denso e enrijecido, porque estes condutores espirituais, que são os seres humanos, pararam de fluir, pararam de irradiar, pararam de captar, pararam de cumprir a sua função. Porque se perderam em meio a coisas secundárias, terciárias, fúteis, coisas demasiadamente materialistas, que giram em torno da fama, do poder, da ostentação, da falsa influência, da degradação moral, da decadência, da preguiça, da comodidade, da indolência espiritual. Os seres humanos se perderam em meio a essas coisas secundárias. E por isso, aquilo que é primário e essencial em cada ser humano adormeceu. Os seres humanos, que deveriam ser condutores espirituais, oxidaram. E estes condutores oxidados, que não funcionam, geraram um caos, retesaram a irradiação espiritual, ou pior, canalizaram a irradiação espiritual para direções erradas, por caminhos errados. Esta irradiação espiritual, que deveria ter sido utilizada em obras decentes, luminosas, inspiradas, essa irradiação foi canalizada para a imoralidade, o poder, a ostentação, a riqueza compreendida de forma errada no sentido egoísta, e não a verdadeira riqueza, que é fluida, que não pensa apenas no domínio e no poder, mas que é utilizada para o crescimento espiritual. Esta verdadeira riqueza foi abandonada pelos seres humanos em detrimento de uma falsa riqueza que objetiva apenas a projeção pessoal daqueles que se ocupam com esta riqueza, degradando o restante da sociedade humana em detrimento do poder destes poucos que se beneficiam da alienação. Então, estes condutores espirituais, que deveriam ser os seres humanos, deixaram de cumprir a sua função. Basicamente, tudo adoeceu sobre a Terra. E agora estamos aí, em meio a esta situação, diante desta situação, em que o ajuste de contas será pesado, será duro para essa humanidade, porque ela falhou, literalmente. Ela não cumpriu a sua função. E estamos num momento apocalíptico. Por mais que os sensacionalistas
deturpem, interpretem de forma errada este momento, objetivando intimidar pessoas, amedrontar pessoas, ou conseguir projeção, visualização, monetizando tudo isso, é fato que alguma coisa está acontecendo sobre a Terra e nos planos mais próximos a ela. Não se pode negar isso. E não se pode cair no sensacionalismo e também não num ceticismo extremo, daquele que acredita que as coisas sempre foram assim. Não, não foram sempre assim, porque agora, em especial, estamos vivenciando uma era de retorno. Por isso tudo está tão agitado, está tão caótico, está tão acelerado, está se processando de forma mais rápida, porque a luz irradia mais forte sobre a humanidade. Para que o karma desta humanidade chegue a um desfecho e se dê a separação do joio e do trigo, daqueles que querem trabalhar em harmonia com os planos da luz e aqueles que se colocam na contramão dos planos da luz. Esta é a grande separação que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais nas diferentes esferas da vida. Na vida econômica, individual, coletiva, no meio ambiente, na sociedade, por meio de questões climáticas, o caos social, o desentendimento político, as crises econômicas, a falência das alternativas e soluções tecnológicas que não vão salvar a humanidade e não tem como salvá-la porque a salvação é uma questão interior. Diante do retorno de tudo o que está vindo, o que está voltando, somente a sintonia interior de cada indivíduo é que vai contar. Essa sintonia interior, esta sintonia interior é a chave para que cada um possa abrir os portais das irradiações espirituais que estão aí para todos, mas que foram fechados para a grande maioria, porque ela própria se fechou para isso. Através da deturpação da visão, através desta degradação, de onde resultaram os condutores espirituais oxidados, que são os seres humanos nos dias atuais, por causa do excesso de mente. Esta mente oxidada encapsulou o espírito dentro das pessoas e por isso o núcleo interior não consegue mais captar as irradiações espirituais, que realmente iluminam o caminho, iluminam a consciência, a percepção, a sensibilidade e a vida intuitiva. E para desfrutar dessa percepção aguçada, o ser humano precisa alcançar um nível de sintonia, que não está na mente, mas no espírito. E quem tem este espírito consciente olha para os acontecimentos dos dias atuais e compreende que muitas coisas ainda vão acontecer. Não segundo os sensacionalistas dizem que vão acontecer, e não segundo a negação dos mais céticos materialistas que dizem que tudo sempre foi como está acontecendo. Não, as coisas não foram como estão acontecendo porque uma é porque a fase atual, o momento atual é algo singular. A nossa época é singular. Os seres humanos viveram em outros tempos ainda em fases de germinação, de desenvolvimento. Agora estamos
na era da frutificação, onde os frutos de cada um individualmente precisam ser apresentados. E quais são esses frutos? As suas obras. Sejam as obras, os atos, as ações aqui no plano terreno mais denso, ou as formas de pensamentos que foram sendo configuradas ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios, nas inúmeras reencarnações de cada criatura humana aqui. O que cada ser humano fez em suas reencarnações ou nos períodos em que se manteve em planos etéreos para novamente voltar aqui para outra reencarnação, tudo o que cada ser humano fez está registrado em algum plano, através de configurações mentais, sentimentais. São as formas de pensamento, são as marcas ligadas a cada um, as marcas na alma de cada um. Então, dependendo do que o ser humano fez, ele tem uma alma turva ou uma alma mais clara. Depende do que ele fez. A maioria esmagadora da humanidade tem uma alma turva porque se dedicou a obras turvas que deixaram a alma turva. E por causa desta turbidez, por causa de todas essas marcas indecentes nas almas humanas, que as pessoas não conseguem ouvir o seu núcleo, porque o núcleo está encapsulado por toda essa sujeira anímica na alma das pessoas. Assim, elas estão afastadas da luz por causa da sujeira da alma que afasta o espírito da possibilidade de conexão com a luz. Somente através de um despertar interior e por meio de uma vida que se readeque aos anseios da luz, que o ser humano pode lentamente limpar a sua alma, resgatando os seus karmas, através do reconhecimento de seus erros. Assim, resgatando os seus karmas, o ser humano vai limpando a sua alma, e conforme vai limpando a sua alma, consegue também ouvir o seu núcleo, ouvir o seu espírito, a sua intuição. Assim, o indivíduo se torna mais leve através da atuação da lei da gravidade espiritual e atrai também irradiações melhores através da lei da atração da igual espécie e vai colhendo coisas melhores através da atuação da lei da reciprocidade. Então, é isso que cabe a cada ser humano agora, lavar a sua alma, que envolve o espírito como uma vestimenta. Lavar a sua alma através do reconhecimento de seus erros e de um processo de libertação frente a todas as pendências. Este é o trabalho que cabe a cada ser humano agora. Diante deste grande evento, que é o acerto de contas, que é o juízo final, que é o apocalipse, conforme alguns descrevem, diante deste evento, tudo o que o ser humano precisa agora é lavar a sua alma, limpar a sua alma, para que o núcleo possa novamente brilhar e ser sentido, compreendido pelo indivíduo. O indivíduo precisa se tornar o seu núcleo num todo. A alma precisa ser perpassada pela irradiação do núcleo, para que esta irradiação chegue ao cerebelo e, por fim, ao cérebro frontal, para que surjam pensamentos frutíferos, palavras frutíferas, ações frutíferas.
E se o ser humano liberta o seu núcleo, ele capta as irradiações espirituais. E daí, num processo, num todo, o ser humano vai melhorando a si mesmo. Vai se tornando mais sensível e capaz para compreender o momento atual. Porque estamos vivendo num período ímpar, num tempo diferente, de acerto de contas. Estamos no fim de uma era e de um ciclo. E é preciso estar consciente disso, sem cair para o sensacionalismo e nem para o ceticismo, pensando que as coisas foram sempre assim, porque não foram sempre assim. Não foram sempre assim. Agora, a única coisa que interessa é a lucidez. E a lucidez não está na mente. A lucidez está num espírito livre e desperto, que capta as coisas, que intui as coisas, conferindo ao indivíduo um olhar adequado, um olhar que realmente enxerga o que precisa ser enxergado, por meio de uma sensibilidade interior que confere ao ser humano a capacidade de mover-se corretamente nessa vida, em busca daquilo que precisa ser encontrado, de dentro para fora. Então, é isso que cabe a cada um de nós agora, esse trabalho interior. E compreender que estamos diante do grande acerto de contas. Estamos diante do acerto de contas e é preciso compreender que não será mais possível para esta humanidade continuar vivendo como até agora viveu. A humanidade não poderá continuar a viver da forma como até agora viveu, na negligência espiritual, na preguiça espiritual, na negação dos fenômenos cósmicos. Os fenômenos cósmicos se tornarão cada vez mais visíveis na vida social, coletiva e individual das pessoas. Se fosse permitido à humanidade continuar vivendo como até agora vive, chegaria à sua autodestruição. Mas ocorrerá uma intervenção da luz que modificará o rumo das coisas através da aceleração das irradiações espirituais. Isso fará com que tudo chegue a um desfecho de forma mais rápida e o sistema, o estilo de vida até hoje compreendido pelas pessoas irá desmoronar e algo novo surgirá, porque não será mais possível viver da forma como até então se viveu. Isso é fato. Uma grande transformação está em marcha e outra coisa vai depois sair disso, que não sabemos ainda o que é, mas algo vai resultar deste grande processo, desta grande transformação, que irá mudar as coisas radicalmente aqui sobre a Terra. E para colocar-se, para adequar a sua vida corretamente frente a isso, faz-se necessário a reforma íntima. Esta é a chave para que o ser humano possa estar na hora certa, no lugar certo e fazer a coisa certa. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!